Ao Senhor, hino digno de louvor, na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por todo em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te por todo em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Boa noite, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muita alegria que mais uma noite de domingo damos início ao nosso culto online. Eu quero te agradecer por nos permitir adentrar a tua casa para que juntos assim possamos adorar, engrandecer, louvar o nome do Senhor, o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E é com alegria que nessa noite queremos exaltar o nome do Senhor. No livro de Salmos nos diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluias. Como é bom o nosso Deus, como Ele é maravilhoso, como Ele é grandioso. E nesse tempo todo que nós estamos passando em casa, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que temos que estar reclusos nas nossas casas, a gente pode ver a mão do Senhor sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando. Então, eu queria te pedir que você realmente traga à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que realmente você tem visto, o que Deus tem feito, que você possa ter um coração agradecido a Deus, porque Ele é o nosso Deus e Ele não falha. Ele levanta os abatidos, Ele ama os justos.
Então, quando a gente se coloca diante da sua presença, quando nos prostramos diante dele, ele tem sido fiel para conosco. Então, tente lembrar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Tantas pessoas estão passando por tantas dificuldades, tantos problemas, e a gente tem visto como Deus tem cuidado dos seus, como Deus tem cuidado daqueles que têm se colocado diante da sua presença, têm se humilhado diante dele. Então, que nessa noite você realmente possa se colocar diante do Senhor e possamos adorá-lo, engrandecê-lo, ter o coração realmente agradecido pelo que ele é, pelo que ele faz, pelo que ele significa nas nossas vidas. Pai, obrigado, Deus, pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Nós queremos te louvar nesta noite, Pai. Nós queremos exaltar o teu nome, Senhor, porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Nós queremos realmente estar nos colocando no teu altar, Pai, para que possamos realmente ter um coração realmente, Pai, contrito diante da tua presença, que possamos ter um coração agradecido, que possamos ter um coração realmente, Pai, que te adora, Pai, em todo o tempo, Pai, que te adora, Senhor, nos momentos difíceis, que te adora, Senhor, nos momentos de alegria, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, sê conosco, Pai. Derrama, Senhor, do teu Espírito Santo. Derrama da tua graça sobre as nossas vidas, porque nós somos falhos, Senhor. Mas sabemos, Deus, que tu és um Deus de amor. Tu és um Deus realmente que cuida, Senhor, das nossas vidas, que supre, Pai, as nossas necessidades. Que a cada momento, Senhor, tu tens estado, Senhor, nos levantando, Senhor, tirando-nos, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes querem nos afastar de ti, Senhor. Por isso nós queremos te louvar, queremos te engrandecer, queremos glorificar o teu nome, Senhor. Que possamos junto, Pai, como igreja, Pai, estar te adorando, estar te louvando, estar te exaltando, estar te glorificando, Senhor, em todo o tempo. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor e pela tua graça, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo um fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amar, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de certezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Que bom louvar ao Senhor, que bom engrandecer o seu nome. Vamos nos prostrar nesse momento, vamos nos colocar diante do Senhor. Diz em Salmo 32, nos diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então que realmente a gente possa estar com o nosso coração voltado agora para aos pés da cruz e nos colocar realmente e confessar os nossos pecados ao Senhor, para que Ele nos traga a liberdade, nos traga a paz, nos traga o gozo, a alegria que somente Ele nos dá.
enquanto nos calamos, enquanto não abrimos os nossos corações, essa coisa pesa em si, nas nossas vidas. Por isso queremos realmente, nesta noite, confessar os nossos pecados e colocar diante do Senhor, para que realmente a gente possa ter o perdão, para que a gente possa ter a graça, a salvação sobre as nossas vidas. Que realmente Deus possa estar derramando da sua graça, da sua bênção sobre a tua vida nesse momento, meu irmão. Que você realmente possa reconhecer que sem o Senhor nada somos, nada podemos, nada podemos fazer se não for debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, te pedimos, Pai, que Tu possa estar sondando o nosso coração, que Tu possa ir lá no mais fundo do nosso ser, Pai, e ver tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo, Deus, que temos falhado, tudo aquilo, Senhor, que temos feito, Deus, que tem entristecido o Teu coração. Que o Senhor realmente possa derramar da Tua graça, que Tu possas derramar, Senhor, do Teu Espírito Santo, que o sangue vertido lá naquela cruz, Pai, possa nos trazer o perdão, Senhor, possa nos trazer, Senhor, a alegria, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de Ti. Nós dependemos, Pai, da Tua graça. Nós dependemos, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos agindo, Senhor, nas nossas vidas, nos tocando, Senhor, e nos fazendo realmente entender, Senhor, os Teus propósitos. Então, Pai, venha, Senhor, a trazer, Senhor, o perdão, Senhor, dos meus pecados. Venha trazer, Senhor, a alegria, Senhor, que eu preciso para estar cada vez mais perto de Ti, para sentir a Tua presença, sentir o Teu abraço. Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, da Tua graça, Pai, da Tua unção, Senhor. E nos unge, Senhor, com Teu óleo precioso, Pai, para que possamos ser mais limpos, Deus, que a neve, Senhor. Para que possamos ser mais brancos do que a neve, Pai. Que possamos ser limpos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Hoje, Senhor, que vamos participar, Senhor, do pão, do vinho, Senhor. Que possamos estar com o nosso coração, Senhor, alegre, que possamos estar com o nosso coração feliz, que possamos estar com o nosso coração realmente, Pai, voltado, Senhor, para a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Deus, pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado, Senhor, pelo perdão, Senhor, que somente Tu nos dás, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com o ministério de louvor, que realmente a gente possa estar adorando ao Senhor, que a gente possa estar cantando, que a gente possa estar realmente nos prostrando e servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Dando oportunidade à nossa adoração, ao nosso Senhor, nosso Deus, vamos declarar em canção, porque Ele vive, podemos crer nesse amanhã tão glorioso, nosso Deus. Deus enviou Seu Filho amado para nos salvar e perdoar na cruz.
derrama sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Obrigado, Pai. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, Mesmo assim se entregou. oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. A graça e a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que bom poder estar aqui novamente, principalmente hoje, num culto tão especial, um culto onde nós temos o privilégio de participar da mesa do Senhor. Antes de iniciar a proclamação da palavra, eu quero trazer aqui uma breve palavra de gratidão ao pastor Kleber e a toda a equipe que tem trabalhado nas nossas transmissões.
você deve ter percebido a minha ausência aqui no púlpito no último mês, e isso teve uma razão muito importante. A nossa igreja é uma igreja privilegiada, pois ela tem 2 pastores, né? E nós tivemos 2 demandas muito importantes, 2 frentes de trabalho, e pela graça de Deus, por termos 2 pastores, foi necessário que o pastor Kleber ficasse aqui no púlpito para que eu assumisse essa outra frente de trabalho. Com a pandemia, as igrejas se viram obrigadas a migrar para o online. Isso foi uma necessidade. E Deus é tão bom que, com o advento da modernidade, nós temos à nossa disposição inúmeros recursos. Só que era necessário formar uma equipe, treinar uma equipe, instrumentalizar essa equipe. E desde o dia 29 de março eu tenho tido o privilégio de liderar, de coordenar uma equipe valorosa de irmãos voluntários que tem abençoado a vida da nossa igreja todos os domingos com os seus dons. E mesmo nós não sendo uma igreja grande, uma igreja que tem os recursos de um estúdio, de um departamento de comunicação, Deus tem multiplicado os dons aqui na nossa comunidade e, pela graça dEle, misericórdia dEle, temos conseguido levar a palavra do Senhor para a sua casa e para outros estados também. Isso, obviamente, vai diminuir a sua saudade do nosso templo, né? O fato de você poder enxergar aqui um pedacinho do templo, com certeza, deve deixar você com muita vontade de voltar, mas, como bem disse o presbítero Erivelto no último domingo, vocês não estão assistindo um vídeo. Não é um vídeo qualquer, não. Esse material, esse trabalho em equipe, ele é preparado com muito carinho, com muito amor, para auxiliar você a adorar, né? Esse serviço de adoração, onde você pode ir da sua casa, simultaneamente com todos os irmãos, louvar e adorar, prestar culto ao seu Senhor. Passado agora esse período de treinamento, de capacitação, de preparação, eu volto para o púlpito com alegria, porque hoje nós temos um número grande de pessoas que estão envolvidos, seja na gravação, seja na edição, seja na montagem de letras, seja nos detalhes dos áudios, seja na ornamentação. Pela graça de Deus, nós temos uma equipe valorosa e que Deus seja louvado pela vida de cada um. Agora sim, eu convido você a abrir a palavra de Deus lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 3, e já vá também separando o Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versículos 11 ao 13. Acompanhe a leitura aqui em nosso vídeo, ou na sua própria Bíblia, que pode estar aí à sua disposição, na sua mão, e vamos juntos meditar nessa palavra, que diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 11 ao 13, diz o seguinte: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Palavras do Senhor, palavras de salvação. Eu convido você a fechar os seus olhos. Senhor Jesus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos pela palavra lida, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ter a tua palavra à nossa disposição. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor já está iluminando a nossa mente para compreendê-la. Fala ao nosso coração, Pai, ministra ao nosso coração. É só isso que lhe pedimos, no nome de Jesus. Amém.
Muito provavelmente, algumas semanas depois de enviar a sua primeira carta aos cristãos de Tessalônica, Paulo ele envia uma nova carta para esclarecer algumas dúvidas a respeito do dia do Senhor, aquele dia em que ele voltará, ressuscitará os mortos e nos arrebatará para vivermos junto dele. E esse texto que nós acabamos de ler responde à ansiedade daqueles irmãos, que talvez por influência de ensinamentos errados ou até por comodidade, pensam que já estão vivendo os últimos dias. É preciso lembrar os irmãos que a primeira carta aos Tessalonicenses ela é considerada a carta mais antiga de Paulo. E é óbvio que, como qualquer indivíduo, o seu pensamento está sendo elaborado, ele está sendo trabalhado, ele está sendo desenvolvido. A teologia paulina, escatológica, ela está sendo amadurecida. E a sua preocupação de pai, a sua preocupação paternal com esta comunidade, o leva, por causa do amor que ele sente, a adverti-los para uma necessidade que, por conta da sua breve passagem nessa comunidade, não foi sanada. Paulo, portanto, ele adverte: não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar. Não deixe que aquilo que foi semeado, aquilo que foi plantado no coração de vocês, que já foi germinado pelo Senhor, seja demovido, seja distorcido, seja rompido. Outra admoestação: não fiquem perturbados, quer por espírito, quer por carta, como se procedesse de nós. Paulo, visivelmente, ele está preocupado com a mente deles e, inclusive, ele já desconfia que alguém está distribuindo informação para aquelas pessoas daquela comunidade como se fosse ele. Isso era muito comum. Uma maneira de você distorcer o ensino era você atribuir a essa pessoa mais importante aquele conhecimento que está sendo passado. E Paulo, ele precisa enviar um novo documento, uma nova carta para corrigir, para realinhar a visão desses cristãos. Mas é preciso voltar mais um pouco para irmos no objetivo dessa reflexão, dessa mensagem, e perceber em Paulo um gozo, uma alegria, uma satisfação por saber que esta comunidade estava indo muito bem. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, dos versículos 2 ao 5, nós vemos um Paulo extasiado, agradecendo a Deus por conta da operosidade da fé que eles tinham, da dedicação do amor deles e da firmeza, da esperança que eles têm no Senhor. Isso é afirmado categoricamente no versículo 4. Veja: sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também no poder do Espírito Santo e em plena convicção. A operosidade, a dedicação e a firmeza destes irmãos de Tessalônica flui do amor de Deus, ou seja, não foi uma palavra que chegou e entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não, e que os preenche e os transforma, fazendo-os imitadores do Senhor, imitadores num nível, de um jeito, de um modo que faz com que eles encarem com alegria os sofrimentos, as adversidades, as dificuldades, as perseguições, tudo através do poder do Espírito Santo. Por isso que Paulo está alegre, ele está com uma profunda alegria. E para Paulo, esta certeza aponta para a convicção de que eles estão salvos. É a certeza de que eles não foram meros ouvintes, mas pessoas que foram restauradas pelo Senhor, que foram ressignificadas pelo Evangelho, ao ponto de se tornarem modelo para toda a Macedônia e Acaia. Mas Paulo sabia que em algum momento eles podiam tropeçar. Como uma mãe que fica ali na retaguarda do seu filho, da sua filha, trôpego, aprendendo a andar, com medo dele cair,
Paulo se coloca na retaguarda da mesma forma e num período muito curto de tempo ele envia uma outra carta para repreender o seu filho, para ensinar o seu filho, para prevenir que os seus filhinhos na fé não tivessem um tombo, não tomassem um tombo. Ele sabia que eles seriam provados. E por isso ele manda Timóteo acompanhar de perto, e esse volta com boas notícias a respeito deles, mas principalmente da fé e do amor. E não é qualquer amor, meus irmãos. Se você pegar lá no grego o amor que Paulo se refere, esse amor que está escrito nessa carta, é o ágape, um amor sacrificial. É aquele amor que Cristo pergunta para Pedro, e Pedro se constrange. Pedro, tu me ágape, tu me amas nesse nível, nessa intensidade, depois de ele ter negado Jesus Cristo 3 vezes, como o próprio Cristo já tinha predito. E agora a gente consegue olhar para a dimensão desse amor que Paulo percebe nos irmãos de Tessalônica e olhar para um problema claro que está descrito nessa segunda carta. Esses irmãos que estão operosos na fé, que estão firmes no amor, que estão firmes na esperança, estão ansiosos. Eles estão preocupados com a parousia, com o retorno de Cristo em sua majestade e glória. Mas Paulo precisa adverti-los. Não se enganem. Não permitam de modo algum que ninguém os engane, pois isto não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ainda falando sobre a apostasia, na sua carta ao seu discípulo, amado Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, veja o que Paulo ensina a Timóteo, explica para Timóteo. Ora, é o Espírito que está falando para Timóteo através de Paulo. Ele afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Por isso que nós precisamos entender nesta noite a relação de apostasia e amor, para que à luz da palavra de Deus nós possamos refletir nos nossos dias. E a apostasia, o que é apostasia? Ela está relacionada no Novo Testamento à deserção. Mas nós precisamos olhar com mais carinho para essa palavra, nos aprofundarmos nessa palavra, aumentar o grau dos nossos óculos, para ver como ela é tão aplicável nos nossos dias, como ela é tão aplicável nas nossas próprias vidas. Apostasia é uma palavra grega, e na sua composição ela já começa com a preposição que expressa um sentido de origem, de um lugar, desde, da parte de. Sua tradução literal seria estar longe de, mas num dicionário grego do Novo Testamento você vai encontrar apostasia em seu significado a palavra divórcio, a deserção, um repúdio, uma separação. E eu vejo na apostasia, de uma maneira muito clara, que ela é um ponto, um lugar de deserção, um lugar de rompimento, um lugar de divórcio, um lugar onde nós caímos. Esse é o sentido prático da apostasia. É sempre quando nós caímos diante de um ensinamento, daquilo que foi plantado no nosso coração a respeito de Jesus Cristo. É esse o sentido prático da queda, daquilo que nos separa do Senhor, daquilo que tenta distorcer o nosso relacionamento, romper o nosso relacionamento com o Senhor e que quer nos separar dele, quer nos separar do seu amor, quer nos colocar no chão. Lembremos que Satanás é aquele que só vem para roubar, matar e destruir. E isso se resume a dizer, macular o nosso relacionamento com o Senhor. Ele quer nos fazer cair, Ele quer roubar a nossa paz, Ele quer roubar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor.
E aí eu preciso lhe perguntar uma coisa muito séria nessa noite. Satanás tem poder? Você acha que ele tem poder de alguma coisa? Eu preciso dizer que sim. É a mentira, é o engano. É através dela que ele tem o poder de enganar. E aí você pode lembrar do Éden, você pode lembrar de um povo ingrato que foi resgatado do Egito e constrói um bezerro de ouro. Você pode lembrar dos inúmeros deslizes dos servos, das servas de Deus ao longo da história, seduzidos, tombados nas armadilhas de Satanás. E por isso, por causa da nossa inclinação para a queda pecaminosa, nós somos inclinados para a maldade. E por isso, a maldade tem se multiplicado no mundo. Por quê? Porque muitos perdem o interesse no amor do Senhor e têm deixado germinar no seu coração um ódio, onde a maldade tem se multiplicado. O profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, fala de um rei que se assemelha ao anticristo, que falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. A lei está tentando ser pervertida ao longo da história. Pervertemos a lei, transformamos ela em pecado. E aí, o texto fala lá em Daniel que os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo. E o enganador quer isso. Ele quer deturpar a lei para que eu e você não vivamos um relacionamento maravilhoso com o nosso Pai. E neste ano, nós temos inúmeros exemplos de como o amor tem sido atacado. Meus irmãos, nós vivemos uma época onde claramente cristãos não veem problema nenhum em estar se divorciando do amor. Não veem nenhum problema nenhum em estar desertando do compromisso que em algum momento foi assumido com a palavra de Deus. Não vê nenhum problema em fazer diferente daquilo que já ouviu a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, que é a mais pura, gigante expressão do amor divino. A intensidade do amor de Deus é tão grande que Ele deu Jesus para nós, que entregou a sua vida. E como é a expressão do nosso amor? E o nosso amor? Onde está o amor? O Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 25, diz: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. João 10, 17 diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. E é nisso que nós devemos nos debruçar, nos alimentar, abrir mão do nosso próprio eu, de um relacionamento utilitarista com a palavra, com os outros, mortificar a nossa própria carne, odiar os valores deste mundo, para que o amor, o nosso relacionamento com o nosso Pai se sobressaia, para que nós tenhamos uma vida eterna ao lado do nosso Pai. E é isso que João vai nos ensinar. A teologia joanina, ela nos ensina que quem não tem disposição de dar a sua própria vida não está apto para receber a vida definitiva. O amor ágape, este amor que imita Cristo, que entrega a própria vida para um dia eternamente viver ao lado do Pai, é o nosso objetivo. É essa entrega, é esse processo onde o amor é fundamento, onde nós somos guiados e ensinados pelo Espírito Santo, que nos constrange nas situações onde o nosso coração, a nossa mente, a nossa mão, os nossos pés, os nossos olhos não exalam amor. A vida cristã é entrega. A vida cristã, ela já está toda pautada num modelo chamado Jesus Cristo. Nós só precisamos copiá-lo. E Ele deu a sua vida pela humanidade, mas infelizmente vivemos num período de profunda contradição. Se deveríamos viver em amor e não estamos vivendo,
nós precisamos refletir muito mais sobre como está a nossa vida com Ele, se de fato temos comunhão com Ele. E é nisso que Paulo se regozija, com a sua comunidade em Tessalônica. Veja o que diz o texto. Lá em 2 Tessalonicenses 1, versículo 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado porque a fé de vocês cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que todos vocês têm pelos outros. Ele já aponta na sua segunda carta, com o feedback que ele recebe de Timóteo, que ele sente, que ele percebe que o amor um pelos outros tem subido, tem aumentado. O nosso amor tem aumentado. As nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos todos os dias, seja na nossa casa, na rua, onde quer que seja, tem manifestado a glória de Deus? Nós só podemos, de fato, expressar amor se conhecermos verdadeiramente Deus, se conhecermos verdadeiramente os mandamentos, porque, com o passar dos anos, assim como Paulo vai amadurecendo os seus ensinos nas suas cartas, nós também vamos amadurecendo no nosso relacionamento com o Senhor e, obviamente, o nosso amor uns para com os outros. Não existe parcialidade no reino de Deus, só existe a radicalidade do amor. A radicalidade de um amor que responde ao primeiro mandamento deixada pela lei, que não permite que Deus assuma, Deus nenhum, Deus com D minúsculo, assuma lugar nenhum da nossa vida. Mas sim aquele Deus que é Senhor, que governa todo mundo. Nós somos chamados para cumprir aquele novo ensinamento ensinado, aquele novo mandamento, que é o maior de todos, deixado por Jesus Cristo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Amor. Amor. É isso que a Bíblia resume. Ela é um livro de amor. E na prática, o que é que nós podemos levar dessa mensagem, dessa reflexão, dessa meditação? Com o aumento do pecado e da iniquidade nos nossos dias, como é que nós podemos expressar o amor de Cristo num mundo tão cruel, tão beligerante, tão complicado, tão difícil como os de hoje? Algumas sugestões. Não dê as costas para as oportunidades que o Senhor dá para você de glorificar o nome dEle e transbordar esse amor ágape. Não ignore as oportunidades, não seja indiferente. Não alimente a separação, não alimente o ódio, não alimente a raiva. Se a rede social faz você pecar, saia dela. Se alguma situação alimenta sua indiferença, busque uma outra direção, busque outro caminho, coloque isso diante de Jesus Cristo e suplique para que Ele faça algo novo na sua vida, para que Ele restaure o seu relacionamento com as pessoas e com o próprio Deus. Não permita que o seu relacionamento se esfrie por causa de eventos, de circunstâncias que colocaram você numa situação muito difícil com familiares, amigos, colegas de trabalho, irmãos da igreja. Não retribua o mal com o mal. Não retribua a indiferença com a indiferença. Não retribua a ignorância com a ignorância. Devolva cada adversidade, cada luta, cada dificuldade, cada problema com amor. Como Jesus faz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ensina até o último segundo na cruz. Não se divorcie do amor de Deus. Converse, discuta, advirta. Faça o que Jesus ensina. Chame a atenção, cuide. Faça como Paulo também, cuidando dos seus discípulos. Eu não precisava dizer, mas você acompanhou na imprensa. Nessa última semana, o mundo foi impactado com um vídeo, uma imagem horrorosa, dificílima de ser digerida.
Um homem negro de 46 anos foi sufocado com o joelho de um policial frio, indiferente, cruel, que sufocou este homem por 9 minutos, não atendendo os seus apelos, que dizia: eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. E o mundo se vê sufocado também pela falta de amor. O mundo não está conseguindo respirar pela falta de amor que há no mundo, pela falta de compaixão, de misericórdia. E nós somos instrumentos de Deus, nós somos essas ferramentas, esses respiradores usados por Deus para soprar amor no coração dessas pessoas, na mente dessas pessoas. Não levando em consideração raça, não levando em consideração religião, não levando em consideração a origem, a forma de falar, absolutamente nada, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou apenas um povo específico, um grupo, um segmento, Ele amou a todos e por isso Ele enviou Jesus Cristo. Foi tudo por amor, o mundo foi criado, tudo foi criado por amor. E por isso nós, escolhidos, servos e servas de Deus, não podemos nos divorciar, nos distanciar desse amor do Senhor. E eu encerro com um texto. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículos 11 ao 16, que diz o seguinte: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Não se admirem. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. E por isso, meus irmãos, devemos dar as nossas vidas para os nossos irmãos. Que Deus te abençoe. Depois de ouvir, meditar na palavra proclamada, eu convido você a demonstrar o seu amor ao Senhor de uma outra forma, entregando para Ele, devolvendo para Ele um pouquinho do tanto que Ele tem feito por você, cuidado de você. A palavra do Senhor, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, diz que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama, nós falamos sobre o amor hoje, quem dá com alegria. Faça isso com alegria. Você pode fazer isso agora, os dados estão aqui na nossa tela, você pode fazer a sua transferência através da nossa conta no Banco do Brasil, ou através do sistema ASAS, onde você pode escanear o QR Code abaixo ou acessar através do link que consta aqui no nosso vídeo para gerar um boleto, enfim, fazer a sua oferta. Deus ama aquele quem dá com alegria. Faça isso segundo o que foi proposto no seu coração. Dízimo é um ato de amor, é um ato de adoração. Que Deus te abençoe. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. E agora, outros irmãos, nos unimos a Ti em oração. Oramos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor.
Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos a Ti em oração. Olá, irmãos, que bom é podermos estar juntos e mais uma vez podermos celebrar a ceia do Senhor em cumprimento ao mandamento do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos fazer isso até que Ele volte. Eu gostaria de ler, nesse momento, o texto que Paulo escreveu, que nos dá instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partida entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto fica com fome um e outro embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber, ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos, nesse momento, orar, consagrando os elementos. Nós cremos na presença espiritual de Cristo nos elementos e cremos que quando, pela fé, nós nos apropriamos desses elementos, pela ação do Espírito, somos alimentados espiritualmente. Por isso vamos orar, nos consagrar e consagrar estes elementos ao Senhor. Fechem os olhos e orem comigo. Queremos agradecer, Senhor, esse momento precioso de comunhão, porque neste momento, quando, como tua igreja, celebramos a ceia do Senhor, nós não só lembramos do seu sacrifício, da sua morte, mas lembramos também que fazemos parte de um corpo, e este comer o pão e beber o cálice faz parte desse fazer parte de um corpo só, dessa comunhão que temos em Cristo. Mas também quando participamos desse momento, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, porque nós trazemos à memória a esperança bendita da vinda do Senhor Jesus Cristo. Assim nós nos consagramos para este momento e consagramos também estes elementos, para que pela ação do Espírito agora, quando deles participarmos, sejamos alimentados espiritualmente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Disse Jesus: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vocês. Fazei isto em memória de mim. Vamos todos juntos então comer o pão. Para que o pão possa existir,
O trigo tem que ser moído. Assim como diz o profeta, ele foi moído pelas nossas transgressões. Da mesma sorte, a uva precisa ser amassada, esmagada para produzir o vinho. E assim nós lembramos que foi o sacrifício de Cristo, sua morte em nosso favor, que nos permite esse momento. É com gratidão no coração, pela salvação, pela redenção do Senhor Jesus Cristo, pela sua expiação, que nós participamos do vinho. Disse Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Tomai e bebei este cálice, a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Vamos todos juntos, então, participar nesse momento do vinho. Muito obrigado, Senhor, porque é pela morte e ressurreição, pela vida de Cristo que nós temos comunhão. Muito obrigado pela certeza da salvação. Muito obrigado porque nós sabemos que fomos alimentados espiritualmente no nome de Jesus. Amém. O salmista diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação. E ele diz: de onde virá o socorro? O meu socorro, o seu socorro, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, com confiança, vamos fazer a nossa oração de intercessão. E enquanto eu oro, ore comigo e apresente a Deus também os seus pedidos, as suas súplicas. Oremos então. Pai, nós queremos, em primeiro lugar, dizer da alegria e da gratidão do nosso coração, porque, embora os tempos sejam tão difíceis, nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que é Pai e que, de maneira muito cuidadosa e amorosa, cuida das nossas vidas nos seus mínimos detalhes. E é essa confiança que nos leva a orar a Ti, Senhor. Em primeiro lugar, pelos que estão enfermos. Queremos colocar diante de Ti os nossos queridos que estão passando por alguma enfermidade. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, nesse momento também, os nossos irmãos queridos que são profissionais de saúde e que estão na frente de batalha, na luta contra essa doença que tem trazido tanta inquietação aos corações. Também oramos para que nesses tempos difíceis, a Tua paz, que excede todo entendimento, ela chegue em nossos corações, ela tome conta dos nossos corações, ela reine, Senhor. Que a Tua paz reine em nossos corações. Retira dos corações toda ansiedade, toda preocupação. Que toda ansiedade seja lançada a Ti, Senhor. Lancemos sobre Ti nossas ansiedades. É o convite da Tua palavra e nós queremos fazer isso com fé e descansando em Ti, Senhor. Dá-nos a Tua paciência nesses tempos difíceis para enfrentar. Pedimos pelos lares, pelas famílias. Oh Deus, pedimos também pelos Teus servos no sustento, no suprimento de cada uma de suas necessidades. E não podemos deixar de orar, Senhor, para que Tu concedas sabedoria, discernimento, direção às autoridades desse país, nesse tempo difícil que nós vivemos, para que eles, na condução deles com sabedoria, com propriedade, seja minorado, seja diminuído o sofrimento do povo. E oramos, Senhor, para que esse tempo de dificuldade, de perplexidade, passe logo, Senhor, que possamos voltar à normalidade, que em breve possamos estar juntos na casa de oração, reunidos para Te louvar pelas vitórias, cantando o hino da vitória. Nós queremos entregar a Ti, Senhor, não só esses pedidos aqui, mas todos os pedidos que os Teus servos nesta noite trazem no coração. Que toda preocupação, que toda inquietação agora caia por terra, porque tudo nós colocamos em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção.
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus nos seus lares, nas suas casas, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para sempre. Amém.